Olá, este é o Minuto na GE e hoje vamos falar sobre LNT, Levantamento de Necessidades de Treinamento. A LNT é uma prática dentro das empresas para identificar as necessidades de cada setor em relação à capacitação e desenvolvimento dos seus colaboradores. Geralmente, ela é realizada no final do ano, para que seja elaborado um plano anual de treinamento para a instituição. E qual que é a importância dessa LNT? A LNT é fundamental para que a gente tenha um mapeamento, um diagnóstico dos gaps das setoriais, o que a gente precisa melhorar e desenvolver em relação às competências técnicas ou comportamentais de nossa equipe. Também pode proporcionar previsão de investimentos que a gente vai ter para a área de treinamento e assim poder fazer um orçamento anual. E, lógico, um planejamento mais assertivo. São treinamentos que serão realizados de uma forma mais assertiva em relação ao seu objetivo e seu foco. E como que nós podemos realizar a LNT? Geralmente, a LNT é realizada através de um instrumento, de um questionário. Esse instrumento ele pode ser preenchido diretamente pelo gestor da área ou através de uma entrevista entre o RH e o gestor, onde vão ser alinhadas as informações em relação à necessidade levantada. Mas é importante salientar que o RH possui diversas ferramentas que nós podemos amarrar com a nossa LNT para que ela se torne mais fidedigna, mais assertiva, como, por exemplo, a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, os resultados dela, setoriais, você vai poder analisar em relação às competências da sua equipe, o que está sendo necessário para desenvolver em relação à parte técnica ou comportamental. Isso pode estar totalmente atrelado ao seu planejamento. Também temos a pesquisa de clima, que é fundamental. Os resultados em relação à instituição como um todo, macro, pode até identificar a necessidade de você ter um determinado treinamento que vai ser realizado em mais de 2 ou 3 áreas, por exemplo, porque é um gap em comum de uma determinada competência. Temos também a entrevista de desligamento, que é uma ferramenta que nós podemos levantar algumas informações, alguns aspectos em relação à saída do colaborador que podem, de repente, desencadear aí numa possível capacitação, como, por exemplo, a questão da liderança, do trabalho em equipe, da comunicação do setor. E é lógico, por fim, o gestor ele pode amarrar totalmente o seu levantamento de necessidades em relação a quais são os seus indicadores setoriais que ele deseja melhorar naquele ano, quais as metas que ele tem para atingir e também mudanças de processos, mudanças de protocolos que sejam necessárias ser realizadas durante o ano. Algumas informações importantes que nós devemos considerar em relação à LNT quando estamos construindo ela. Ter sempre claro o objetivo do treinamento solicitado, aonde você pretende chegar e qual que é o problema que você precisa que seja solucionado. Isso tem que estar muito claro na hora desse planejamento para que ele seja construído de uma forma objetiva, focada e atenda, né, às necessidades da empresa. Ter o público-alvo, para quem você vai destinar esse treinamento, definir se ele vai ser interno ou externo, no caso do externo contratar um terceiro, um serviço terceirizado, por exemplo. E aí, consequentemente, a gente vai ter a questão do investimento, quanto que eu vou dispor para poder realizar esse treinamento na instituição. A metodologia que vai ser utilizada, se eu vou fazer um treinamento em sala de aula, em loco, EAD, prática, por exemplo. Então, qual a melhor metodologia, qual a melhor maneira da gente aplicar esse treinamento para esse colaborador ter uma retenção maior possível em relação e trazer um resultado para a instituição. Por fim, a previsão de data, para que a gente tenha esse planejamento anual. E já acordar com o gestor no momento que você está fazendo esse levantamento, definindo quais são os treinamentos, as prioridades, a medição da avaliação de eficácia, ou seja, os resultados. Qual resultado eu quero atingir? Isso pode ser definido lá no segundo item que a gente falou sobre o problema a ser solucionado. Então, de que forma eu vou medir que o meu resultado foi alcançado? Eu tenho algum indicador relacionado a esse treinamento, algum processo, alguma auditoria que eu possa amarrar e comprovar e medir realmente que o treinamento surgiu efeito? A LNT é uma ferramenta extremamente importante para um bom planejamento de treinamento. Um bom levantamento de LNT vai resultar no cumprimento total
do nosso plano de treinamento. Ele não basta a gente colher as informações e fazer um bom planejamento, mas aí entra o papel do RH, que é fundamental em relação à gestão dessa capacitação dos colaboradores, ao apoio às áreas em relação à parte de logística e etc., tudo que for necessário para o bom desenvolvimento do plano de treinamento anual. Esse foi o Minuto na GE Pessoas. Acompanhe o próximo vídeo na nossa página. Críticas e sugestões envie por e-mail na ge.pessoas@apm.org.br. Obrigada.